Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre essa matéria aqui, ó, da New Yorker. New Yorker, para quem não sabe, é uma revista americana lá de Nova York, totalmente democrata, extrema esquerda, é a típica extrema esquerda de Nova York, aquele pessoal snob pra cacete que tem por lá, né? E o Alexandre de Moraes foi elogiado aqui na revista, teve uma matéria enorme aqui falando sobre ele hoje, aqui elogiando que ele é um homem forte contra a desinformação, como ele conseguiu evitar o golpe do Bolsonaro e não sei que lá, um monte de coisa aqui. Entre outras lambanças que tem aqui, tem a história que ele disse nessa entrevista para New Yorker, que se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo. Eu não sei não, Alexandre. Porque o que acontece, Xandão, é que quem está fazendo o que o Goebbels fazia é você. Não é o X, não é o Elon Musk, né? No X você tem pluralidade de informações. É verdade, tem gente que mente no X. Não vou enganar você não. Tem um monte de gente com as piores opiniões possíveis no X. Muitas eu critico, inclusive. Mas a verdade também é que, no final das contas, quem censura, quem controla a informação, é você, não é o X, não. Essa notícia foi sugerida por Senhor Vareta, Comitê Central do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei para vocês que quem está criando o monstro do Alexandre de Moraes já há algum tempo é a imprensa brasileira, que criou uma bolhazinha da esquerda em torno dele, de elogios, né? Gente, ego, todo mundo tem ego, cara. Eu tenho ego, você tem ego também. É porque a gente é merda, ninguém elogia a gente, mas todo mundo tem ego. Quando você começa a ser elogiado, né? Quando você começa a aparecer em jornal e coisa e tal, pô, é uma sensação boa, cara. Dá um quentinho no coração, cara. É uma coisa boa. Então, ou seja, o ego do Alexandre de Moraes está sendo massageado pelo pessoal da imprensa brasileira desde lá de 2018, quando ele caiu naquela lorota de que Bolsonaro ganhou a eleição porque teve disparo em massa de WhatsApp, né? Nunca acharam o disparo em massa, não tem nenhuma maneira de alguém ganhar a eleição com disparo em massa de WhatsApp, e no entanto ele comprou essa ideia, falou que não, que desinformação, e desde então tem lutado contra o que ele diz ser uma máquina de desinformação das redes sociais, mas que na verdade não tem nenhum propósito, né? E, não tenho dúvida nenhuma, a imprensa brasileira está pedindo ajuda à imprensa estrangeira. Por quê? Porque o pessoal tá vendo que a coisa tá pegando para ele lá nos Estados Unidos também, né? Tá ficando feio para ele nos Estados Unidos lá, né? E certamente isso está refletindo na imagem dele aqui no Brasil. Aí a imprensa brasileira pediu para a imprensa democrata americana para dar uma massageada no ego do Xandão lá, dar uma massageada aí também, para falar que ele é importante, não sei o que lá, está lutando contra a desinformação, aquela papagaiada toda, que eu já expliquei para vocês, é uma coisa idiota, né? Tem desinformação nas redes sociais? Tem, de todos os lados, da direita, da esquerda, mas tem a opinião correta também, tem todos os pontos de vista ali, e no final das contas, para fazer propaganda mesmo, para fazer lavagem cerebral, como o próprio Alexandre chegou a falar, você precisa de informação num sentido só. Se você tem multiplicidade de informações, você não consegue fazer lavagem cerebral. Ah, mas algumas pessoas vão para o lado do mal, assumem opiniões que eu considero erradas. Infelizmente acontece isso, tem gente que acredita em opiniões tristes, opiniões ruins, né? Isso quer dizer que foi lavagem cerebral? Não, isso quer dizer que a pessoa é meio burra, né? E acreditou naquela opinião ruim. Faz parte do jogo, né? Fazer o quê? O que é realmente o absurdo dessa história é dizer isso daqui, cara. Se Goebbels fosse vivo e tivesse acesso ao X, os nazistas teriam conquistado o mundo. Porque, cara, se você vai aqui o Goebbels, vocês sabem, foi o ministro do Hitler, né, que fazia parte de propaganda, de controle de informação e coisa e tal. E a gente pode vir aqui na Enciclopédia do Holocausto, né, onde tem a descrição do que aconteceu naquela época, e perguntar aqui, ó, como os nazistas utilizaram a censura. Então, os nazistas, quando eles chegaram ao poder em 1933, a Constituição alemã garantia liberdade de expressão e de imprensa. Era igual aqui no Brasil, antes do Alexandre de Moraes, né? Você podia falar o que você quisesse. Se você ofendesse alguém, né? O Brasil sempre teve os crimes contra a honra. Na minha opinião, crimes contra a honra são uma besteira, não deveriam existir, mas na lei brasileira existem crimes contra a honra. Se você ofender alguém, se você imputar um crime a alguém, ou injuriar alguém, xingar alguém de alguma coisa, a pessoa pode te processar na justiça e ganhar um caraminguá de você ali, né? Isso sempre existiu. Mas, em princípio, ninguém poderia te impedir de falar, até o Alexandre de Moraes aparecer, né? Porque aí ele veio com esse negócio de censurar perfil, de forma totalmente contrária à lei brasileira, proibir pessoas de falar.
Por meio de decretos e leis, os nazistas aboliram tais direitos civis e destruíram a democracia alemã. Nesse sentido, o Alexandre de Moraes é pior do que os nazistas. Por quê? Porque os nazistas, de fato, votaram as leis e aboliram esses direitos civis, o que é um absurdo, evidentemente, mas foi votado no Congresso. O Alexandre de Moraes não teve nem isso. Ele decidiu da cabeça dele abolir o direito à liberdade de expressão no Brasil, sem nenhuma consulta ao Congresso, ao povo nenhum. Na cabeça dele está justificado porque o Lula perdeu, o Haddad perdeu a eleição em 2018, o povo gosta do Bolsonaro, então não pode, tem alguma coisa errada, temos que proibir a liberdade de expressão, né? A partir de 1934 passou a ser ilegal tecer críticas ao governo nazista. Experimenta criticar a urna eletrônica aqui no Brasil. Vocês sabem a minha opinião. A minha opinião não tem nada a ver com medo de ser preso ou medo de ser cancelado, nada disso. A minha opinião é a mesma há muito tempo sobre a urna eletrônica. Não vi motivo nenhum para fraude na urna eletrônica em 2022. Acho que a tecnologia é boa sim. Não é perfeita, nada é perfeito em termos de tecnologia, mas é muito bom sim. Mas acho um absurdo você não poder criticar a urna eletrônica. Você tem que poder criticar, tem que poder criticar qualquer coisa. Que negócio é esse, né? E até mesmo contar uma piada sobre Hitler passou a ser considerado uma traição. Eu ouvi dizer de um cara aí que chamou um determinado ministro de gordola e foi processado pelo ministro, cara. Não pode fazer piada com o ministro gordola, não, cara. Ainda mais se o ministro for gordola de verdade. Porque se ele não for gordola, eu não sei, né? Por que ele ficaria ofendido se alguém chama ele de gordola e ele não é gordola. E eu também não sei por que ele ficaria ofendido se alguém chama ele de gordola e ele é gordola mesmo, né? Mas enfim, o ministro não gostou, processou o monarca e coisa e tal. Enfim. Durante aquele período, os alemães não podiam dizer nem escrever o que pensavam, né? Olha, que coisa curiosa, né? Isso não parece com a rede social, parece? No X você pode escrever o que você quiser, não tem problema nenhum, né? Pode ser que você escreva uma coisa errada, uma coisa que as outras pessoas não gostem, né? Pode ser que seja cancelado por isso. Tudo isso pode acontecer, mas você pode escrever o que você quiser. Quem que está proibindo você de escrever coisas? Não é o X, não é a rede social, é o Alexandre de Moraes, né? Exemplos de censura sobre o regime nazista. Fechar ou tomar sob seu controle os jornais antinazistas, né? E, bom, vocês lembram que o Terça Livre era um dos jornais bolsonaristas mais fortes que tinha aqui no Brasil. O pessoal tinha uma audiência enorme, coisa e tal, e foi literalmente fechado pelo Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes mandou prender o dono do Terça Livre, Alan dos Santos. Felizmente, ele conseguiu se exilar nos Estados Unidos, né? Pedir asilo aos Estados Unidos, mas a verdade é que mandou fechar o jornal que ele não gostava. Escolher quais notícias deveriam aparecer nos jornais, nas rádios e nos cinemas. Não pode qualquer notícia não, que o Moraes determina a remoção de 135 postagens com conteúdo desinformativo. Ele acha que o conteúdo é desinformativo, ele mandou tirar, igualzinho fez o Goebbels, né? Aqui, ó, banir e queimar livros que os nazistas classificavam como sendo não alemães. É verdade que a justificativa que o Alexandre de Moraes usa agora é diferente. Mas aqui, ó, Moraes determina a retirada de circulação do livro assinado sob o pseudônimo de Eduardo Cunha, né? Então, e não é o único livro não, tá? Já teve outros livros aí que o pessoal proibiu de circular e coisa e tal. O que, de novo, eu acho que tem que circular. Pode ser ruim o livro, aliás, o problema aqui parece que é o Eduardo Cunha, que não é do Eduardo Cunha o livro, né? Então tá usando o nome dele, coisa e tal. Mas de qualquer forma, deixa sumir o livro, deixa o pessoal ver e achar ruim ou bom, sei lá, não interessa, né? Proibir livro nunca fica bem na fita, Moraes. O Goebbels proibia livro, tinha até queima de livro lá na Alemanha nazista, né? Controlar o que soldados escreviam em suas cartas privadas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele queria ver informações privadas das pessoas, igual ele está mandando agora a Meta e o X enviarem os dados privados do Alan dos Santos das contas americanas, né? O Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos, não está mais aqui no Brasil, né? As contas dele estão lá, aí ele quer a informação privada da conta do Alexandre de Moraes lá, que é para espionar qualquer coisa que o Alexandre de Moraes fala de forma privada por lá, né? Ou seja, eu não sei não, cara, mas de acordo com o que diz aqui a Enciclopédia do Holocausto, quem está perto de Goebbels é o Alexandre de Moraes, não é a rede social não. De novo, eu não estou dizendo que não existam coisas ruins nas redes sociais, que não exista desinformação, que não exista fake news, que não exista opiniões absurdas nas redes sociais. Tudo isso existe e acho ruim, mas a verdade é a seguinte, quem está fazendo nazismo nessa história, quem está fazendo fascismo nessa história é o Alexandre de Moraes. É o governo que quer dizer que é dono da verdade, que quer moldar uma alma que eles chamam de democrática no Brasil, mas que não tem nada de democrática, porque eles querem tirar da
da discussão democrática, todo mundo que quer diminuir o tamanho do Estado, todo mundo que quer investigar o STF por corrupção, todo mundo que quer realmente diminuir a carga que é o Estado brasileiro contra o cidadão. Isso é muito mais perto de Goebbels e de Hitler do que as redes sociais, pô. Então, nesse negócio aqui, é muito engraçado ele dizer que as redes sociais que são o instrumento do nazismo. Não, poxa, não, é você que é o nazismo, cara. É só comparar, dá uma lida aqui na enciclopédia do Holocausto e vê se você não se identifica com isso daqui, né? E tem outras coisas aqui, ó. Glorificação de Adolf Hitler, usando sua imagem, cartões postais, pôsteres e na imprensa, né? Olha que coisa curiosa, né? Você vê essas imagens do Xandão aqui, que coisa, como é que a imprensa no Brasil fala que o Xandão é isso? O juiz brasileiro que está levando a briga para a extrema-direita digital e não sei o que lá, diz que tiraram umas fotos bacanas aqui, ó. Xandão a Big Alex, com fotos inusitadas, Moraes posa para a revista americana, cita Trump, critica a direita radical e lembra rótulo de golpista dado pela esquerda, né? Um monte de fotos aqui que ele tirou, olha só que coisa, né? Parece mesmo a propaganda nazista aqui, ó. Espalhando imagens e ideias negativas sobre os judeus em revistas, filmes, desenhos e outras mídias. O Alexandre de Moraes fala um monte de coisa contra os bolsonaristas, né? Contra a extrema-direita que ele está dizendo aí. Enfim, essa é a situação que está acontecendo aqui. O Alexandre de Moraes diz que as redes sociais fazem lavagem cerebral, quando pela lógica isso é impossível. Eu já falei para vocês, lavagem cerebral existe, tá? Funciona. Você acha que não? Você pode achar assim que, não, jamais aconteceria comigo, eu nunca cairia em lavagem cerebral. Meu amigo, você cairia. Todos nós temos o mesmo cérebro, basicamente, que é o cérebro lá do homem da caverna, que ficava batendo pedrinha uma na outra lá. É o mesmo cérebro, cheio de defeito, cheio de problema. Você cairia. Mas qual que é o truque da lavagem cerebral? É você conseguir ter uma opinião única para a pessoa. A pessoa fica imersa. Aquelas seitas que tem lá nos Estados Unidos, algumas igrejas, alguns cultos que tem lá nos Estados Unidos, a pessoa vai pro meio do mato, no meio de um rancho lá, ela só ouve aquele pastor falando aquele negócio, ela não tem contato com informação nenhuma fora disso daqui. Aí você tem lavagem cerebral. E acredite, qualquer um cairia na lavagem cerebral. Por que isso é impossível na rede social? Isso é impossível na rede social porque você tem um monte de opinião contrária. Os meus vídeos você vai ver gente comentando o contrário do que eu falo. Se você vai procurar na internet, tem milhões de opiniões sobre qualquer assunto. Você não consegue fazer lavagem cerebral dessa forma, né? E repara, quem realmente faz a lavagem cerebral era o Goebbels. É o cara que quer limitar, que não quer botar as opiniões contrárias. Quem quer focar a opinião numa opinião só pré-concebida e, evidentemente, uma opinião positiva do grande mestre, né, do grande líder, né? O grande líder aqui, o Alexandre de Moraes, o Xandão, Big Alex. Eu vou te falar um negócio, cara. E se continuar lendo aqui, Xandão, você vai se identificar totalmente aqui. A queima de livros na Alemanha nazista, olha só. Filme propagandístico. Alemães são proibidos de escutar rádios estrangeiras, né? O X foi proibido no Brasil na época da eleição de 2024, você lembra? Pois é, não pode ter rádio estrangeira aqui no Brasil, porque, né, tá atrapalhando a nossa democracia aqui no Brasil. Enfim, um absurdo isso daqui. Claramente uma entrevista feita para tentar elevar o ego do Xandão e coisa e tal, para tentar melhorar a imagem dele, talvez até lá nos Estados Unidos. Se você vê a reportagem aqui, ela é totalmente elogiosa ao Alexandre de Moraes. Em determinado momento fala que não, que tem algumas pessoas que criticam, assim, mas é quase sabe aquela vírgula, só para não dizer que não falou nada, tem algumas pessoas que criticam, não sei o que lá, mas continua falando isso tudo aqui. Por que essa reportagem aqui no New York? De novo, claro o objetivo aqui. O Alexandre de Moraes está apavorado. Está saindo a investigação do caso Felipe Martins lá nos Estados Unidos. Ele ontem já mandou prender o Felipe, ameaçou prender o Felipe Martins. Falei sobre isso no vídeo lá, no vídeo de ontem, né? Porque o Felipe Martins, há 6 meses atrás, o advogado do Felipe Martins postou um stories, um post no Instagram, aparecendo do lado do Felipe Martins. O Felipe Martins não fez nada, o advogado dele que fez. O Xandão mandou pedir explicação. O que o Felipe Martins queria fazer com isso? O Felipe Martins não queria fazer nada, o advogado dele que estava ali fazendo as coisas, a rede social do advogado. Pergunta para o advogado o que o advogado queria fazer. É o que eu falo para vocês, né? É um absurdo, mas isso mostra que o Alexandre de Moraes está preocupado. Isso daqui, não tenho ilusões, isso daqui é a imprensa brasileira pedindo para a imprensa amiga lá de Nova York, lá dos Estados Unidos, né? Que certamente tem muita ligação, essa mídia tradicional socialista no mundo inteiro está apavorada com as redes sociais, porque está perdendo espaço para as redes sociais, mas pediu ajuda e conseguiu aí um massageamento de ego do Xandão.
porque a situação está crítica. Os auxiliares do Xandão saíram ou foram saídos. Ninguém sabe o que aconteceu no gabinete do Xandão. O pessoal vazou de lá. Tá todo mundo com medo dessas investigações. Vai ter um monte de merda por ali. O pessoal que está debaixo do Xandão consegue se livrar, consegue vazar. Não sei se vai conseguir se livrar totalmente não, mas consegue pelo menos diminuir o risco. O Xandão não tem como. O Xandão, a cara dele está aqui. A única alternativa do Xandão é essa, é virar o ídolo da extrema esquerda, o ídolo salvador contra as fake news em redes sociais. E, de fato, lá nos Estados Unidos também tem muita gente da esquerda que também reclama de redes sociais. Não é só aqui no Brasil que tem isso não, né? Mas a verdade é que, é o que eu falo para vocês, a verdade vai se sobressair nessa história porque as redes sociais são positivas, as redes sociais diminuem a capacidade de propaganda de países e governos autoritários e juízes idiotas. As redes sociais não prejudicam a democracia, elas ajudam a democracia. Não são perfeitas, não estou dizendo que são perfeitas. Tem problemas sim, mas elas são um instrumento do bem. Quem é do mal nessa história é o Xandão, o Big Alex. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.